Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Aqui nós já vamos fazer uma observação. Ouvir, filhos, a instrução do Pai. Quer dizer, para você ouvir a instrução do Pai, aqui está, a gente pode pegar uma lição aqui também. Instrução do Pai. Você tem instruído seu filho? Você que é pai? Você tem instruído sua filha? O que seria instrução? Instrução seria ação de ensinar, de esclarecer. Aqui no caso, esclarecer a palavra de Deus, aconselhar aos filhos, ouvirem a instrução do seu pai. E hoje a pergunta que se faz é: você, pai, você que através de você foi gerada uma criança, você tem ensinado, tem esclarecido o seu filho? Você tem sido exemplo a ser seguido para o seu filho? Instruir é algo além de mandar calar a boca. O que mais nós vemos é o pai mandar o filho calar a boca. O filho está fazendo arte, cala a boca, moleque, você está me atrapalhando. Isso não é instruir. Fica quieto, não, sabe, ser mal educado, inclusive, com o filho, ser grosseiro com a criança. Não atrapalhe, você está me atrapalhando, vá para seu quarto, para de encher o saco, deixa eu em paz, e por aí vai. Isso quando não chama a criança de capetinha, e aí por aí vai. Não, isso não é instruir. Instruir é mostrar ao seu filho algo que ele não sabe ainda. É ter paciência de ganhar tempo com seu filho ou com a sua filha. Aqui no caso, preste atenção, eu disse ganhar tempo, porque muitos dos pais acham que ficar com o filho 30 minutos, 15 minutos é perder tempo. E isso a gente vê muito, até com Deus. A pessoa ela tem tempo para tudo, mas se é para parar para ler a Bíblia, parar para orar, ela acha que está perdendo tempo. Ela tem tempo para tudo, mas se é para ela parar, sentar, colocar o filho do lado, vem aqui meu filho, papai vai te dar uma instrução, mamãe vai te dar uma instrução. Ela fala, não, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho a cozinha para limpar, Ela acha mil e uma coisa, ele acha mil e uma coisa, porque ele acha que está perdendo tempo. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando tempo. Então é ter paciência de ganhar tempo com seu filho ou com sua filha, em esclarecer, em ensinar algo que vai acrescentar na vida do seu filho e na vida da sua filha. E pode ter certeza que você vai ser o maior ganhador vai ser você. Porque quando essa criança for grande, com certeza ela vai tirar frutos do que você ensinou, do tempo que você passou com ela. Vejam que conforme você busca na palavra de Deus, há sempre a preocupação do nosso Deus com a família. Sempre Deus traz a responsabilidade para os pais em ensinar, em esclarecer, em instruir seu filho, sua filha. Toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus, você pode perceber, medite, sempre tem algum tópico que Deus está falando. Olha, cuide do seu filho, instrua seu filho. Então, nós vemos essa preocupação, assim como Deus se preocupa com nós, como Pai nosso, ouvir, filhos, a instrução do Pai, assim nós também temos que instruir nossos filhos. Quando nós colocamos uma criança no mundo, automaticamente nós temos responsabilidade por essa criança. Não é a escola, não é o conselho tutelar, não é o poder público, não é as igrejas, não. Somos nós, é o pai e a mãe. Quando você coloca uma criança no mundo, você tem responsabilidade sobre essa criança. Não só apenas de alimentá-la fisicamente, mas também de alimentá-la com educação,
com instrução. E aqui eu não estou falando a educação particular. Daqui a pouco você vai falar, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma boa escola. Não é isso que eu estou falando. É a instrução de casa, de mãe para filha, de pai para filho. Aqui no verso 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único, diante da minha mãe, e então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. Olha, um pai para poder falar isso, porque ele é exemplo. Porque se você não tiver exemplo na sua vida, como você vai falar para o seu filho? Não te esqueças da palavra da minha boca, e nem delas te apartes. Então quer dizer, seja exemplo para o seu filho, para a sua filha. Não desampares, no verso 6, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos comentar. Multiplicar os anos de vida. Aqui novamente eu convido você a analisar a vida alheia. Não para julgar, não para criticar, não para você se achar melhor do que o outro, mas para você tirar lições para a sua vida. Analisem as escolhas das pessoas e vejam os resultados. As que tomaram escolhas por caminhos tortuosos, vejam a colheita. É o que eu disse nos programas passados. Jovens mortos prematuros ou presos. Por que será? Porque tomaram decisões que não deveriam tomar. E aí tiveram a colheita, porque tudo que você planta, você colhe. Ou com a vida toda atrapalhada. Você vê aqueles lares todo atrapalhado. Talvez até o seu lar está todo atrapalhado. E você não sabe por quê. Olhe e veja o que você plantou. E dê um outro rumo para a sua vida. Porque com certeza o que você está colhendo é fruto do que você plantou. O que eu estou colhendo é fruto do que eu plantei. Olhe agora para as pessoas. Eu vou agora dar um exemplo. É um exemplo, não é o que está escrito aqui, que aqui nós estamos falando, dando um exemplo. Eu vou dar um exemplo de saúde. Olha para as pessoas com diabetes, hipertensão, triglicerídeos alta, colesterol alto. Talvez até você tenha um desses problemas e muitos outros problemas de saúde, mas esses é o que mais comum depois dos 40 anos. Hoje, infelizmente, a gente vê até criança com isso, mas é o mais comum depois dos 40 as pessoas adquirirem isso. Aí você analisa, você olhou, viu a pessoa com aquele problema. Agora, pare um pouquinho e analisa, observa. Olha para a alimentação, faça uma pesquisa. Vai olhar a alimentação que a pessoa está colocando dentro do corpo dela. Né? O que ela está plantando para ela ter aquele equilíbrio, aquele desequilíbrio dentro do corpo dela. Né? Aí você vai ver, é carne gordurosa. Geralmente quando você vai conversar com a pessoa, ela tem, eu gosto daquela carne, mas tem que ser aquela carne bem gordurosa, aquela fritura. Eu gosto daquele bolo, né? Bem suculento. Então quer dizer, aí você vai olhando, aí você pergunta, você gosta de legumes? Eu não gosto. Dá até risada. Então tem poucas verduras, poucas frutas,
não tem nada de vivo, gosta do industrializado, mais industrializado do que coisa natural. Aí o que vai acontecer? O corpo nosso, ele vai reclamar, né? Então ela vai colher o que ela plantou. Não adianta, é a lei da natureza. Deus, ele até pode intervir, vai, cura a pessoa, mas é a lei da natureza. Se você tem um carro e o carro é álcool, não adianta você colocar gasolina, que ele não vai andar. E vice-versa, a mesma coisa é o nosso organismo. Então, tudo que nós fazemos é resultado é consequência do que nós plantamos, de decisões. Vejam as crianças que vivem doentinhas. Hoje, a gente vê a maioria das crianças, tadinha, pequenininha, já doentinha. Aí você vai analisar a alimentação que está sendo ofertada. O que a vovó, o vovô está dando para essa criança? Geralmente está lá dando, já tem até aqueles refrigerantes pequenininhos. A criancinha novinha está lá colocando dentro da mamadeira e já está mandando para dentro. Aquele suco natural de antigamente já não existe mais. A criança nem gosta. Você vai dar uma fruta para a criança não quer, ela quer o doce, ela quer a guloseima. E aí você vê refletido na vida dela, na saúde da criança, o que ela está comendo. É reflexo, é automático. Então aí você vê as crianças antigas, corriam, brincavam, sol. Hoje não, criança vida sedentária, na frente do computador, jogando, criança pequenininha com celular direto. Então tudo vai refletindo na saúde da criança. Aonde que eu quero chegar falando isso? O que aqui da palavra de Deus vem? Agora é a palavra de Deus. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Aqui nos versos anteriores, Deus vem alertando a gente a ter sabedoria, a gente a ter conhecimento. Nos programas anteriores, eu cheguei a comentar que nós deveríamos, o conhecimento não é só em uma área, não é só na área espiritual, porque afinal, nós não somos só espírito. Nós somos corpo e espírito. E também a nossa vida, ela é financeira, a nossa vida é o que a gente come, a nossa vida é espiritual. Né? Então, o que acontece? O que eu plantar nas 3 áreas, e tem outras áreas da vida também, tem que ser tudo baseado na sabedoria, no conhecimento. Aonde está escrito que uma pessoa que se diz de Deus, ela não pode procurar ter sabedoria em outras áreas? A sabedoria, ela inclui a sabedoria toda. Então, se Deus está falando, você procura sabedoria, você procura o conhecimento, você procura a verdade, porque a verdade vai te libertar. Você procura a sabedoria, porque vai se te multiplicar os anos de vida. Aí você vai na saúde, você está vendo as pessoas que se dizem de Deus morrendo prematuramente por problema de saúde e simplesmente porque tem uma alimentação incorreta. O que você vai dizer? É porque a pessoa não procurou a sabedoria nessa área. É porque ela não procurou conhecimento nessa área. Quando Deus, através da sua palavra, nos adverte em buscar a sabedoria, o entendimento, a instrução é em todas as áreas. Isso vai refletir como resultado também em todas as áreas da nossa vida, inclusive aumentando os anos de vida. Isso daí eu convido você a analisar e tirar sua própria conclusão. Analise você, pelo Espírito Santo. Você analisa e depois você tira a sua própria conclusão. E mude, né? Se no caso for questão de alimentação, mude a sua alimentação. No meu caso, depois dos 50 anos, eu fiz reeducação alimentar. Agora eu te falo, eu estou confiando só na comida? De jeito nenhum. A minha confiança está no Senhor Deus, que fez o céu e a terra, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Só que por sabedoria, eu falei, não, eu vou simplesmente pegar o caminho correto. Eu vou procurar reeducar a alimentação. E depois o restante é com Deus. Aí o restante é com Deus. Porque se aí mesmo assim eu ficar doente ou tiver algum problema comigo, aí está na mão do meu Deus, que é o Deus do impossível. Mas aí eu não tentei meu Deus.
Porque daí eu não gosto nem de usar esse termo, mas aí eu acredito que se eu tive contato, sei que tá errado e tô fazendo a besteira, eu tô tentando Deus. É a mesma coisa da pessoa, tá vendo um caminhão passar e eu pulo na frente da carreta e falo, Deus vai me livrar? Não, porque eu tô tentando Deus. Né? Agora, se eu falo, eu não vi a carreta, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi a carreta, aí eu tô passando, Deus com certeza vai me livrar. Vamos continuar no verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, e não alargues. Olha aqui, ó, retém a instrução, e não alargues. Guarde-a, porque ela é tua vida. Verso 13, vou repetir novamente porque é muito lindo. Retém a instrução e não alargues, guarde-a, porque ela é tua vida. Não entres no caminho dos perversos, nem siga pelos caminhos do mal. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos fazer uma observação sobre esse 18. O caminho do justo, daquele que ouve, daquele que procura praticar a palavra de Deus. O seu caminho é como a luz da aurora, ou seja, a luz do amanhecer. Como é a luz do amanhecer? A luz do amanhecer ela vai aparecendo fraquinha, vai indo, vai aumentando e daqui a pouco aparece aquele sol lindo, maravilhoso, até se tornar o dia perfeito. Ou seja, a vida desta pessoa, ela tende a melhorar em qualidade, ano após ano, dia após dia. É isso que a palavra de nosso Deus está falando. A pessoa, ela vai vencendo os obstáculos. Ela pode até ter dificuldade, mas ela vence os obstáculos. Ela vence um, ela vence o outro e ela vai se fortalecendo conforme os obstáculos que ela vai passando. E conforme os anos vão se passando, conforme ela vai se envelhecendo, ela vai tendo experiência para ensinar as pessoas mais novas. Ela vai tendo experiência para ensinar outras pessoas. Ela vai sendo exemplo a ser seguido. Quando se tornar idoso e ela olhar para trás, tem uma história para contar. Você vai ter uma história para contar, uma história bonita, uma história de lutas, mais lutas e vitórias, história de superação, história de quem lutou e venceu. Você vai poder falar para os seus filhos, você vai poder falar para aquele jovem que está começando a vida, olha, você vai por esse caminho, porque é difícil, mas você vai conseguir vencer. E tem ainda muito para acrescentar para os mais jovens. É isto, minha amiga, meu amigo. É isto que Deus está te propondo nesta tarde. Quando você acabar a jornada, o seu caminho, a sua trajetória, que um dia todos nós vamos terminar a jornada aqui nessa terra, aí nós vamos encontrar com o nosso Deus. Nós vamos ver face a face aquele a quem nós servimos, aquele a quem você serviu, aquele que você deu ouvidos, aquele que te guiou, aquele que você procurou escutar o que ele tinha para você. Aquele que te amparou, a quem você procurou a instrução e entendimento e sabedoria. Aí então diz a palavra de Deus, que vão ser revelado muito mais coisa que hoje sabemos pela metade. Quando nós estivermos face a face com Deus, aí irá ser nos revelado por inteiro. Por isso vale a pena ouvir a instrução do nosso Deus e seguir. Vamos no 19. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha,
e saúde para o seu corpo. Vou repetir esse 22. Olha o que o ensinamento de Deus é para a sua vida, meu amigo. São vida para quem os acha. Se você achou os ensinamentos de Deus, ele é vida para você e saúde para o seu corpo. Então, é o que eu estava falando, o ensinamento é saúde para o meu corpo. Eu não posso ficar doente a vida inteira. Eu fiquei doente, curei, assim, né? Mas não é ficar doente a vida inteira. Sai doença, entra doença, sai doença, entra doença. Não, é a palavra de Deus que está nos alertando. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Vamos fazer uma observação, terminamos o capítulo 4, e vamos fazer uma observação sobre isso que nós lemos. Vejam que Deus repete várias vezes vida e saúde para o seu corpo. O nosso Pai, ele se preocupa com o nosso bem-estar físico também, porque se nós não estivermos bem fisicamente, a tendência é nós até deixar a vida do outro que está do nosso lado virar um inferno, porque nós vamos começar a reclamar e a pessoa que está do lado da gente não vai aguentar, né? Também é um Deus presente que se preocupa com o nosso dia a dia. O que ele nos pede é obediência, pois aí abre-se a oportunidade dele estar mostrando o seu poder, o seu amor em nossas vidas. Vejam aqui, entra novamente as escolhas. Deus, ele não é um Deus que ele obriga, tá? Então você é obrigado a me obedecer. Não, simplesmente ele te pede a obediência. Se você quiser obedecê-lo, ótimo. Se você não querer obedecê-lo, o que pode se fazer? Simplesmente vai ser colhido o resultado da sua escolha ou da minha escolha. Você e eu temos o livre arbítrio. Arbítrio é escolha. Então, a livre escolha. Essa história, agora nós vamos pegar um pouquinho. Essa história de Deus, Deus sabe. Se Deus quiser, você já deve ter ouvido. Às vezes até nós falamos, Deus sabe todas as coisas, não? Quer dizer, eu fiz tudo de que não devia fazer e depois eu falo, Deus sabe. É necessário analisar. Tudo a gente tem que analisar. Até onde se tem razão? Até onde é Deus e até onde somos nós? Pois a palavra de Deus chama-nos à responsabilidade. Deus não nos culpa, mas Ele chama-nos à responsabilidade. Nós somos livres para tomarmos a escolha que preferimos. Eu sou livre para comer o que eu quero, beber o que eu quero, me viciar no que eu quero, tomar o caminho que eu quiser. Mas também é nos ensinado que colhemos todos os frutos de tudo que plantamos. Então, logo vemos que muitas das coisas que as pessoas acostumaram falar, que é vontade de Deus, com certeza não é. Olha, eu vou falar algo agora, talvez, mas eu preciso falar. Pense, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, ela tem até temor de Deus, é um exemplo. Uma pessoa tem até temor de Deus, mas como eu digo, é em todas as áreas. Mas há cristãos que ela insiste em ter Deus só na área espiritual. Então, esse exemplo é essa pessoa, que ela vive corretamente, ela segue até a igreja certinho, ela ora, mas no entanto, ela não seguiu o conselho de procurar entender, ter sabedoria em todas as áreas. Aí o que vai acontecer? Eu quero que vocês me ajudem a pensar junto comigo. Nós já estamos terminando essa observação, mas eu gostaria que vocês pensassem, prestassem um pouquinho de atenção nessa observação. E cometeu em sua vida cristã exageros.
essa pessoa, ela exagerou nas guloseimas, nas festas de aniversário, ela gostava de um bolo, de doce, sorvete, ela exagerou. Tinha uma vida sedentária, ela fez tudo que era contrário a uma vida saudável. E aí ela adquiriu diabetes. A diabetes, colesterol alto e por aí foi. Chegou um dia que por complicação da diabetes foi necessário cortar a perna dela. Aí, meu amigo, eu vou te perguntar. Vem os outros irmãos para confortar a pessoa e fala: minha irmã, nós temos que aceitar a vontade de Deus. Eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, analise. Analise, não é para julgar não, só analisa. Você que está me ouvindo, faça uma análise. É vontade de Deus que aquela perna fosse cortada? Ou foi consequência da má alimentação, da falta de cuidado com o templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, que a perna foi cortada? Então o que eu quero levar você a refletir é que Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. E como pai, Ele quer te dar a instrução. Se você buscar conhecimento na palavra de Deus, você vai ver que é um conjunto. É um conjunto de coisas. Você não é somente um ser espiritual. Você tem corpo material. Então é financeiro, é saúde. Entendeu? É para que você venha ter uma vida saudável. É necessário você buscar instrução em tudo e colocar em prática. De Deus não se zomba. O que semeamos, nós colhemos. Deus vem com livramento, com a cura, quando clamamos. Enfim, Ele conserta o que nós com nossas mãos destruímos, quando clamamos. Mas é necessário analisar onde foi que cometemos o erro e consertar e prosseguir. Mas para isso não significa dizer que é vontade de Deus que a perna fosse cortada. A perna foi cortada por negligência, consequência dos atos errôneos durante a vida. E assim tem muitos outros exemplos, em todas as áreas. Deus quer que você, meu amigo, minha amiga, tenha uma vida digna. Então você analisa e para de colocar as culpas em Deus. É muito fácil a gente transferir para Deus a responsabilidade. Não, nós assumimos a nossa responsabilidade e com certeza Deus vai fazer a obra dele na nossa vida. E aí nós vamos ter uma vida melhor, uma vida com qualidade de vida, que é o que Deus tem para nós. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida, eu estava dizendo que Deus, Ele quer que tenhamos uma vida digna de filho. Deus é o Pai e nós somos os filhos. E Ele quer que nós tenhamos uma vida digna de filhos de Deus. Uma vida onde a sua presença faça notória. Porque os meus filhos, quem vê na rua vão saber, são filhos dele ou dela. Os seus filhos, quando eles passam na rua, as pessoas vão falar: olha, parece com a sua mãe, parece com o seu pai. Então, como somos filhos do nosso Deus, nós temos também, as pessoas que olharem para nós, elas têm que sentir isso. Essa pessoa, ela é filha de Deus, ela serve a Deus, né? A presença de Deus é notória na vida dela. Onde haja motivo de você admirar esse Deus, admirá-lo com alegria, pelos seus poderosos feitos, por seus prodígios, admirá-lo. Puxa, admirar o meu Pai é algo profundo, você admirar o seu Pai. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer que você tenha uma vida notória, tal que você, sem motivo nenhum, sem ter que ter música, sem ter que ter... Você do nada, você sinta aquela alegria dentro de você, aquela alegria de admirar o seu Pai Celeste pelos seus poderosos feitos na sua vida. Olha, entenda, há situações que realmente fogem do nosso controle. Tem situações que não foi ocasionada por nada, não foi ocasionada por alguma escolha. Aconteceu. Existe isso também. Tem umas situações que de repente aparece, puxa vida, fugiu do nosso controle, nós estávamos fazendo tudo certinho e aconteceu a situação. De repente você fala para mim, mas
a minha situação não tem nada com essa história que você disse, porque eu procuro ter uma vida regrada, eu procuro me alimentar bem, eu procuro fazer tudo certinho e mesmo assim eu estou com problema. Então, quer dizer, essa situação, ela fugiu do controle. Com certeza, se acontecer algo assim, mesmo não sendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita. Então, mesmo não sendo a vontade de Deus, mas sua permissão, porque nenhuma folha cai se não for permitido por nosso Deus, nenhum fio de cabelo nosso cai se não for por permissão do nosso Deus. Então, Ele permitiu que você estivesse passando por essa situação difícil que você está passando, com certeza Ele vai te dar capacidade, Ele vai te capacitar para você atravessar esse momento difícil. Você vai ter a força sobrenatural para passar por esse momento difícil. Agora, as situações que poderiam ser muito bem evitadas, que o único causador da situação é você, porque tem pessoas que tudo que acontece é duas coisas, é dois extremos. Tem aquelas determinadas pessoas que tudo que acontece é culpa de Deus. E a outras pessoas, tudo que acontece é culpa do diabo. Tem coisas que não é nem culpa do diabo e nem culpa de Deus, é culpa da própria pessoa, devido às más escolhas. Então, o que tem que se fazer para consertar a história? Você tem que ver o que está errado e mudar a direção. É isso que o Espírito Santo quer te aconselhar nesta tarde. O Espírito Santo, ele nos aconselha. O Espírito Santo, ele abre a nossa mente. O Espírito Santo, ele está do nosso lado dia a dia. Sabe aquela voz que quando você vai fazer alguma coisa, você fala, não, eu não devia fazer isso. Você pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, você não está vendo, mas é o Espírito Santo querendo te aconselhar, querendo te livrar de algum perigo para você não fazer, para você não passar. Então olha para dentro de você e em sua vida e reflita, que escolha você tem tomado até hoje? Saiba sempre, sem dúvida nenhuma, que das suas escolhas dependem sua vida. Analise, e se por um motivo a sua escolha tem atentado contra você mesmo, você está sendo o próprio inimigo seu, o próprio inimigo da sua vida tem sido você, pelas escolhas errôneas que você tem tomado, mude o rumo. Seja em que área for, mude o rumo. Adquira conhecimento, adquira instrução e mude o rumo. Olha, a sua saúde mudará, o seu casamento mudará, sua vida financeira mudará. Depende, minha amiga, meu amigo, somente de você. Olha como que é grave aqui, hein? Eu estou falando, depende de você, não depende de Deus. O diabo não tem nada a ver com isso, porque se é escolha errada, depende só de você. Aí depois que você tomar a escolha, aí sim, porque depois que você tomar a escolha, a consequência vai vir. Então aí ou Deus vai estar te abençoando, ou não vai estar te abençoando, porque conforme a escolha que você tomar, você vai estar dando condições para Deus estar te abençoando. Tenha certeza que Deus é o maior interessado em sua escolha. Ele te convida, só que ele te convida, ele não te obriga. Tem uma diferença entre Deus e o diabo. Deus, ele nos convida, ele fala com amor, ele fala com carinho, ele é aquela voz suave no nosso ouvido. Agora o diabo, ele obriga. O diabo, ele impõe. O diabo, ele, quando você menos espera, você está enroscada na mão do diabo. Porque você, por um erro, você tomou uma direção errada e ele vai fazer aquela bagunça na sua vida. Então, eu quero que você reflita nessa tarde, pense, mude o rumo e venha, porque
tudo que acontece na nossa vida não é por um acaso. Você está escutando essa palavra, não é por um acaso. E tudo que a gente fala aqui é só com o objetivo que você tenha proveito do que nós falamos. Porque eu acredito que não seja eu somente sou um instrumento. Se não fosse outro, se não fosse eu, com certeza o Espírito Santo estaria colocando outra pessoa aqui. Então, quer dizer, nós aqui na Terra somos apenas instrumento e Deus vai usando os instrumentos da maneira que Ele acha melhor, né? Então, o que o Espírito Santo quer para a sua vida é que você melhore, que hoje seja melhor que ontem, que hoje a instrução seja para a sua vida ser melhor do que ontem. E assim por diante, que amanhã seja melhor que hoje. Então, a partir de agora, tome a decisão de mudar o rumo. Que Deus vai te abençoar abundantemente conforme a sua escolha.